Olá, eu sou o pastor Leonardo, professor do Mundo Bíblico. E sim, esse vídeo começou com um filme de romance. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que um filme de romance tem a ver com uma especialização em escatologia? A resposta é simples. Para você nunca mais ter medo ou apenas ler o livro de Apocalipse por pura curiosidade em tentar desvendar como será o fim dos tempos, você vai precisar entender o que uma boa escatologia bíblica deve produzir no coração de quem a lê. E pasme, um filme de romance realmente tem uma grande relação. Vou te explicar melhor. A minha preocupação nesse exato momento é fazer você parar de dar ouvidos a um monte de coisas que escuta. E provavelmente na sua roda de amigos mais chegado, que ao invés de ajudar, estão alimentando esse medo ou curiosidade errada sobre o fim dos tempos. Mas pastor, como eu faço para blindar a minha mente e a minha fé sobre isso e ainda aprender o verdadeiro significado de escatologia, me tornando alguém que conhece o assunto de maneira sóbria e equilibrada? Essa é a exata pergunta que eu quero responder para você nesse vídeo. E também como finalmente você pode estudar sobre a volta de Jesus, falar sobre escatologia sem nunca mais sentir medo, preocupação ou curiosidade sobre números, chips, marcas e outras coisas que não produzem o verdadeiro significado que deveria produzir em seu coração. Até o final desse vídeo, você vai entender a relação entre Apocalipse e um filme de romance, como debater, compartilhar e ter segurança e convicção ao falar sobre escatologia bíblica. Mas antes de explicar tudo isso, eu preciso falar sobre a época em que eu também tinha todas essas inquietações. Eu lembro que procurei em diversos autores cristãos e passei a estudar e ler muito sobre esse assunto, porque eu precisava entender o que eles estavam compartilhando. Foi então que eu cheguei a uma conclusão e entendi qual é o mecanismo que alimenta essas inquietações e medos dentro de nós. Quando eu entendi e consegui superar, eu não pude mais ficar calado. Foi um grande alívio para mim. Agora, eu precisava compartilhar por não conseguir mais guardar isso para mim. Eu já quero adiantar. Você também poderá se libertar disso tudo. Mas o mais engraçado dessa história é que o mecanismo por trás de todos esses medos e distorções me fez lembrar de quando eu era uma criança e assisti pela primeira vez um filme de terror que me deixou apavorado. Porque existem dois motivos que estão por trás de tudo isso. Sem dúvidas, o primeiro é Satanás, com o papel de fazer com que acreditamos nas coisas erradas e quando não estamos preocupados com as coisas certas, caminhamos para longe do verdadeiro significado bíblico de escatologia. O segundo, sem dúvida, é o fator cultural. Tem sempre aquele grupo de pessoas interessadas em manipular o medo das pessoas. Assim como um filme de terror que assisti, o Apocalipse, sem dúvidas, é uma ferramenta propícia para isso e para essas pessoas. Mas precisamos entender por que as pessoas ainda têm tanto medo do Apocalipse. O que as pessoas realmente querem encontrar nesse livro? Quando elas leem, estão interessadas em quê? É justamente essa intenção errada que nos leva para longe do real significado da Bíblia. Talvez você se pergunte, de onde surgem esses medos? É simples. Nós, como seres humanos, queremos encontrar a solução para tudo aquilo que não sabemos a resposta. E como dentro de todo ser humano existe uma sensação de que as coisas vão acabar, nós começamos a buscar essas respostas. Mas nos deparamos com diversos grupos que defendem suas explicações. O pior é que uma é completamente diferente da outra. E isso faz com que passemos a acreditar em uma mistura de mitos e superstições, ou simplesmente evitamos conversar sobre o livro para não se envolver. Assim ficamos cada vez mais com dúvidas e não sabemos como as coisas vão terminar.
E você sabe qual é o problema em não saber como as coisas irão terminar? Eu quero que você entenda o que eu vou explicar agora, porque quando entender, uma grande chave irá virar dentro de você. Quando você aprender o que a Bíblia realmente ensina sobre o fim dos tempos, além de entender como conversar sobre esses assuntos, você vai aprender a viver melhor hoje. Sim, entender sobre o fim altera a maneira como você vive o agora. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina um homem que é empresário e tem um filho adolescente. Um dia esse pai chama seu filho e diz para ele: "Filho, nós temos uma empresa e um dia você vai ficar no meu lugar. Vai construir uma família e vai fazer as suas escolhas." E esse pai explica que as coisas um dia vão acabar e como elas irão acabar. Ao receber essas informações sobre o fim, aquele jovem precisa aprender quais decisões tomar agora e que tipo de vida ele vai levar. Eu quero que você entenda que o Apocalipse tem muito mais a ver com o presente do que imaginamos. E por termos a consciência de que somente o reino do céu é perfeito, a minha visão de futuro precisa moldar o meu presente. Aquele pai explica para o filho como as coisas irão terminar para treiná-lo e deixá-lo preparado para assumir a sua empresa. E com essa visão certa do futuro que o pai passa para o seu filho, ele molda o seu presente, fazendo com que ele trabalhe muito melhor. A partir do momento que você aprende isso, você nunca mais enxergará o Apocalipse com os mesmos olhos. Hoje, existe um cenário em que 90% dos evangélicos se encaixam. Quando falamos sobre escatologia, um ciclo vicioso que eu quero que você, a partir de hoje, nunca mais participe. Esse ciclo funciona da seguinte maneira: primeiro, não entender o que a Bíblia ensina sobre o fim dos tempos. Segundo, olhar para o futuro com medo, desinteresse ou sem compromisso. Em terceiro, ter uma expectativa que não molda o presente que vivemos. E ao procurar respostas na Bíblia sem entendimento, eles caem repetidamente nesse mesmo ciclo vicioso. Pior de tudo, essas pessoas vivem esse ciclo sem mesmo saber, sofrendo de medos, preocupações, curiosidade, ansiedade, enfim, tudo isso que leva a procurar em fontes erradas e cair no ciclo vicioso de novo e de novo. Você se lembra que começamos esse vídeo com uma linda cena de romance, dessas que encontramos nos mais belos filmes de Hollywood? Bem, eu quero explicar qual a relação que ela tem para que você entenda a escatologia de uma vez por todas, sem segredos. Agora quero que você imagine um jovem que tem uma noiva que está morando em outro país, igual a cena que acabamos de assistir. Esse jovem apaixonado está à espera da sua noiva que precisou passar um tempo em outro país para terminar os seus estudos. E para a ansiedade e desespero desse jovem, ela vai ficar por lá pelos próximos 4 anos. Em um lugar onde esse jovem não conhece a cultura, não sabe exatamente com quem a sua noiva está se relacionando e principalmente não sabe exatamente a data da sua volta. Mas pelos sinais, ele sabe que o tempo dela voltar se aproxima e essa expectativa de reencontrá-la molda completamente o tipo de vida que ele está levando. Suas atitudes e rotina mudam completamente. Ele se cuida mais, trabalha e produz com muito mais eficiência e prepara tudo de todas as formas para a vinda da sua noiva. Mas agora suponhamos que se por um outro lado esse jovem não tiver uma convicção clara da volta de sua noiva e começar a alimentar suas expectativas com medo dela estar traindo ou passar a acreditar que ela não o ama mais, esse jovem se tornará alguém neurótico, sem saber o que aconteceu no período que sua noiva ficou fora, ficando cada vez mais confuso. E essa expectativa é quebrada. A sua rotina vai para outro lugar. A maneira como esse noivo espera o retorno da sua noiva determina seu futuro e molda o seu presente. Eu pergunto para você,
A expectativa do jovem à espera da sua noiva, de fato, não afeta o presente desse jovem? Porque quando uma expectativa é colocada no lugar errado, ela estraga o presente. Mas por um outro lado, se esse jovem tem uma confiança saudável sobre o retorno da sua noiva, a sua relação com essa volta não será completamente diferente? Então, guardadas as devidas proporções, o Apocalipse é como a história de uma jovem ou de um jovem à espera da sua noiva. Entender escatologia é colocar a expectativa no lugar certo, para que isso gere na sua vida uma fé madura, coerente com as Escrituras e, principalmente, traga esperança para você viver melhor hoje. Pensando como um cristão, a sua expectativa está no lugar certo? Lembre-se, colocar suas expectativas nos lugares errados deixará você completamente à deriva das suas emoções. Se você não entendia o Apocalipse dessa maneira e sempre acreditou ou ensinou algo que não esteja alinhado com essa visão, eu tenho uma notícia para te dar. É muito provável que você faça parte do ciclo vicioso que citei agora há pouco. E é mais provável ainda que você acreditou em mitos que levaram você para longe do que realmente a palavra escatologia deveria produzir no seu coração. Mas como sair desse ciclo? A resposta é muito simples e existe uma sequência de passos para você fazer isso. Antes de saber essa sequência, você precisa entender que quando pensamos no fim dos tempos, estamos falando sobre a parte feliz de um filme ou de uma história e não numa cena de terror como muitos imaginam. Sabe, quando você assiste um filme que no final dá tudo certo, é com essa visão que um cristão deve estudar a escatologia, um cumprimento perfeito dos últimos acontecimentos que tem como parte final o plano completo sendo consolidado. Agora que você compreendeu como deve compreender o fim dos tempos, vamos ver como seguir uma sequência de aprendizado para nunca mais interpretar a palavra de forma errada. Funciona assim. O primeiro passo é entender os conceitos principais sobre o significado da escatologia, os eventos que são tão distorcidos, como a segunda vinda, o dia do juízo e também aquele grande dilema: o que acontece depois da morte? Entender e desmistificar esses acontecimentos será o primeiro passo que você deve dar. O segundo passo é compreender os sinais. Aprender a desvendar esses sinais proporcionará a base para você entender sobre a grande tribulação, apostasia, guerras e rumores de guerras. Conhecer quais são as 4 correntes escatológicas e as características de cada um é um passo fundamental. Esse é o terceiro passo. E o quarto e último passo é aprender o que é bíblico e o que é fantasia quando falamos sobre a marca da besta, 666, nova ordem mundial, numerologia e tantas questões que ficam tão confusas na nossa mente sobre o estudo do livro de Apocalipse. Talvez você se sinta um pouco desconfortável em ter que buscar tantas informações e principalmente onde buscar esse conteúdo de uma fonte segura e comprometida com a verdade do Evangelho. Mas felizmente, é justamente sobre trazer uma visão correta sobre o Apocalipse, curando expectativas, medos e nos protegendo das manipulações, que nós, do mundo bíblico, desenvolvemos um curso sobre especialização em escatologia, para que você aumente o seu conhecimento e nunca mais sinta medo, preocupação ou caia na mão de manipuladores de sentimentos e, principalmente, saia urgentemente desse ciclo vicioso. Mas, além disso, que você comece a ensinar sobre escatologia da maneira certa, gerando vidas e mudando o presente daqueles que estão ao seu redor, começando com você e espalhando para a sua igreja e para a sua comunidade. O que eu quero é que você seja a diferença e aprenda o que a Bíblia verdadeiramente ensina sobre escatologia.
E para esse processo acontecer da maneira certa, nós começaremos a estudar o primeiro módulo do curso falando sobre o verdadeiro significado da escatologia. Aqui, nós começaremos a quebrar os mitos, reconhecer os manipuladores e principalmente entender os tipos de escatologia. Resumindo, queremos trazer você de volta para a Bíblia. Será que o Apocalipse está presente apenas no Novo Testamento? Iremos esclarecer tudo que você realmente precisa entender. Todas essas respostas serão dadas não somente a título de curiosidade, mas para moldar o seu presente e dar a visão correta sobre o fim. Quando caminharmos para o segundo módulo, falaremos sobre os sinais do fim dos tempos. E é aqui que muitos grupos se perdem e deixam suas mentes ganharem asas. Inventam filmes, livros, histórias que para a ficção são muito boas, mas que de bíblico não tem nada. Vamos falar sobre a grande tribulação, se ela é para o judeu, para os gentios, para a igreja de hoje, sobre os 1000 anos e sobre o significado dos números no livro de Apocalipse. Ao final, você entenderá se são literais ou não. Neste módulo, não podemos deixar de falar sobre os rumores de guerras, sobre as guerras, a aparição do anticristo e as suas características. E não só isso. Falaremos também qual o único antídoto para se proteger de todas essas coisas. Ao chegar ao terceiro módulo, você com certeza não enxergará mais o Apocalipse com os mesmos olhos. Estará pronto para aprender sobre as correntes escatológicas. Irei apresentar e explicar uma a uma, passo a passo, apontando os pontos fortes e os pontos fracos e as características de todas as correntes escatológicas para você tomar um posicionamento com embasamento bíblico. Vamos falar sobre o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Mas fique tranquilo, eu trouxe uma explicação ilustrada, detalhada e tenho certeza que você aprenderá a fazer as suas próprias comparações. Em nosso quarto e último módulo, passarei um modelo de interpretação escatológica para você. Acredito realmente que o acesso a esse material dará uma nova visão sobre o propósito da escatologia. Neste módulo, também abordarei um dos temas mais usados para dar asas à imaginação, daqueles grupos que utilizam a escatologia para fins de criar histórias fictícias. Falaremos sobre numerologia, 666, nova ordem mundial e tantos outros temas que são usados para criar teorias de conspiração. Você já começa a entender que ao estudar todo esse material, sua visão sobre escatologia mudará completamente? Pense na diferença que você fará ao ensinar todo esse conteúdo como pastor, como líder, como cristão. Tenho certeza disso. Bom, agora vamos falar sobre um investimento para você começar hoje esse curso completo de escatologia. Eu já quero adiantar que o preço não será nenhum empecilho para você. Nós realmente queremos que o maior número de cristãos tenham acesso a esse conteúdo. E ao pensar no valor dessa especialização, nós chegamos a uma conclusão que esse material poderia custar pelo menos R$ 297, pois além de todo o material ser em vídeo aula, acompanhado de apostilas detalhadas, possuir o áudio para você baixar e escutar quando quiser. Nós entendemos que este valor de investimento ainda ficaria inviável para algumas pessoas. Então, hoje você terá a oportunidade de iniciar a sua formação e fazer a sua matrícula, não por R$ 297, mas por apenas 12 vezes de R$ 19,19, ou R$ 197 à vista. Lembrando, é um curso que pode literalmente mudar a sua visão sobre escatologia e ainda mudar completamente a sua rotina do hoje. Mas atenção, finalizando a sua matrícula hoje, você garante não somente o curso completo, você levará também mais 4 presentes que nós preparamos para você. O primeiro bônus é o áudio curso, para você baixar e colocar no seu celular
e levar esse conteúdo para onde quer que você esteja, sem precisar de conexão com a internet. O segundo bônus é a apostila completa do curso. Você poderá fazer o download dentro do seu portal de alunos, imprimir e acompanhar o curso através das apostilas, podendo estudar o conteúdo impresso e, o melhor, guardar esse material como acervo da sua biblioteca pessoal. O terceiro bônus é um presente duplo e muito especial. Nós separamos 3 aulas imperdíveis do curso de bacharel Livre em Teologia, que é um dos principais cursos do mundo bíblico, para você que ainda não é nosso aluno conhecer esse conteúdo, que já transformou mais de 4.000 vidas e ministérios em mais de 10 países. E além de ganhar essas 3 aulas, nós separamos um cupom de desconto especial para você aproveitar. O quarto e último bônus é um lindo certificado digital para você guardar como conquista e lembrar da sua transformação, que tenho certeza irá definir muitas coisas novas na sua vida. Então é isso. Clique no botão que está aparecendo abaixo desse vídeo e garanta a sua vaga no curso de especialização em escatologia. Após clicar, você será redirecionado para a área segura de pagamentos, onde escolherá a forma de pagamento. E depois que o pagamento for efetuado, você receberá um e-mail com o seu usuário e senha para acessar o portal de alunos e assim dará início aos seus estudos, agora mesmo. Clique no botão abaixo e faça a sua matrícula. Comece agora e passe a entender escatologia bíblica e mude completamente a sua visão sobre o livro de Apocalipse, que muito provavelmente você aprendeu errado por todo esse tempo. E se você prestou bem atenção nesse vídeo, as mudanças já começaram a acontecer dentro de você. E isso eu chamo de a primeira luz. Agora imagine o que irá acontecer com você após essa especialização. Imagine a luz que você levará para toda a sua igreja. Se você já é um pastor, se prepare para mudar a mentalidade daqueles que te escutam. Se você for um líder ou um professor, ou talvez esteja buscando conhecimento para servir melhor a Deus. Não importa, tenho certeza que você será impactado com essa especialização. Lembre-se, se você quer passar a estudar escatologia e finalmente entender qual o real propósito do fim dos tempos e nunca mais sentir medo ao falar sobre o assunto, principalmente ter sua expectativa, sua rotina e suas decisões recolocadas no lugar certo, dê esse passo para fora do ciclo vicioso e descubra como finalmente entender os conceitos principais sobre o significado da escatologia, os eventos que são tão distorcidos como a segunda vinda, o dia do juízo, também o grande dilema sobre o que acontece depois da morte. Passar a compreender e desvendar os sinais do fim dos tempos e principalmente os fatos sobre a grande tribulação, a apostasia, o anticristo, as guerras e os rumores de guerras. Aprender detalhadamente quais são as 4 correntes escatológicas e as suas características. Aprender a ter um olhar bíblico sobre temas como a marca da besta, 666, nova ordem mundial e muitos outros temas. É exatamente esse conteúdo que iremos estudar em detalhe e que ao final dos seus estudos, além de colaborar com seu crescimento espiritual, você vai receber o seu certificado de especialista em escatologia bíblica. Então é isso. Aqui está a sua chance de fazer a sua matrícula agora mesmo. E se o botão ainda estiver aparecendo para você, clique nele e aproveite esse preço especial e mais todos os bônus. Bom, eu me despeço na paz do Senhor e aguardo você dentro do nosso curso de especialização em escatologia bíblica. Espero você. Fique com Deus.